Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, nesta terça-feira, dia 27 de abril de 2021, uma alegria estarmos juntos nessa manhã e quero convidar você a mais um dia termos esse momento precioso que o Senhor nos concede, momento de leitura da palavra, de oração, e é tão bom estarmos juntos assim. Por isso louvamos o nome do Senhor. Bom dia, irmã Thelma. Que Deus abençoe sua vida grandemente, tá bem? Também os demais, Nelice, que estão chegando por aí, todos os familiares de cada um, que Deus esteja abençoando para a glória e honra dele. Eu quero convidar você a lermos a palavra de Deus, Atos, capítulo de número 4, a partir do versículo 5. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 5. Bom dia, irmã Viane, bom dia, irmã Cláudia, família, bom dia, irmã Marli. Bom dia para todo mundo aí, né? Deus abençoe cada um. Atos 4, versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Palavra do Senhor nessa manhã, o nosso coração. Linda a palavra de Deus, a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, a palavra de Deus que ela é suficiente, ela é poderosa, e a palavra de Deus que também ela é a única verdade para nós seguirmos, única verdade para o nosso coração. Eu convido você a pensarmos nessa manhã sobre as convicções espirituais no coração dos discípulos. Quais são as convicções espirituais que temos na nossa vida? Eu estava vindo para cá agora e meditando, né, sobre essa devocional. Estava vindo para cá porque eu estava vindo da minha casa aqui para o escritório da igreja, para o gabinete. E eu estava pensando em alguns momentos da vida do ministério pastoral, e do ministério, de situações vividas, mas também em situações particulares da minha vida em que acontece o seguinte: quando nós não conseguimos entender aquilo que Deus quer. A palavra de Deus está tão clara, ela é tão clara, ela é tão vívida, ela é tão atual. Aquilo que Deus fala no nosso coração está tão límpido, absoluto, mas muitas vezes nós não obedecemos a Deus. Não obedecemos. E caminhamos pelo caminho, andamos por aquele caminho que não é o caminho de Deus. Desobedecemos, até mesmo há controvérsias entre pessoas, problemas em igreja, tanta coisa. Por quê? Simplesmente porque nós não obedecemos a Deus e preferimos andar no nosso caminho. O que nos faz obedecer a Deus? O que nos faz entender que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus para a minha vida, ela contém a palavra de Deus para a minha vida, ela é tudo para mim, só aqui que há aquilo que eu preciso. O que me faz entender isso e me render a isso? O Espírito Santo de Deus. A direção plena, absoluta, suficiente do Espírito Santo de Deus na minha vida. E quando nós olhamos para Pedro e para João aqui, eles estão presos pelos religiosos, eles foram presos e eles estão diante da nata religiosa, né, da liderança religiosa
do povo judeu, e da ideia de quem eram, versículos 5 e 6, reuniram-se as autoridades, os líderes religiosos, os escribas, sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes sumos sacerdotes. Estavam todos ali para interrogar os discípulos. E a interrogação é a do versículo 7. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Será que hoje em dia nós somos perguntados assim também? Será que tá bom, nenhum de nós é preso, pelo menos eu nunca fui, talvez você também não. Mas será que nos nossos dias nós somos questionados, nós somos colocados contra a parede para responder à razão da nossa fé? Como é? Qual é a reação? Qual é a nossa convicção? A resposta tem que ser dada pelo Espírito Santo de Deus através da nossa vida, através do nosso coração. A resposta tem que ser essa, porque se não for essa a resposta, ela será uma resposta humana, vazia e sem efeitos espirituais. Qual foi a resposta de Pedro e João para este questionamento? Meus irmãos, Pedro e João dizem assim, olha, tudo o que acontece é por Jesus. Olha aqui, o versículo número 8. Então Pedro, tomado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e vós líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio deste nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Então Pedro está falando, é por Jesus, o poder é de Jesus, Jesus quem faz. Olha, Pedro poderia até estender o seu testemunho, que narrado não está aqui, mas quem sabe o foi. Quando ele podia dizer, olha, o Senhor Jesus prometeu que nos daria poder para testemunhar pelo Espírito Santo de Deus. E ele nos deu, então agora estamos aqui, é por ele. E aquilo que aconteceu, quando eu disse para aquele homem, olha, em nome de Jesus Cristo, o que tenho te dou, levanta-te, anda, é por Jesus. E é só por Jesus. Então Pedro estava dizendo, olha, todo tipo de cura, de salvação, de restauração, de mudança na vida e transformação, é por Jesus. Não existe nada fora Jesus. Também Pedro, quando está falando aqui, ele diz, olha, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. Jesus está dizendo, Pedro está dizendo, vocês rejeitaram Jesus, mas Jesus é a razão. Jesus é o firme fundamento, é a pedra da esquina, a pedra angular. Sem ele não consegue se construir nada na vida, só com Jesus. Pedro está dizendo, então, é por Jesus que fizemos o milagre, mas é só com Jesus que a vida pode fazer sentido. E é como se Pedro estivesse dizendo, as nossas vidas fazem sentido porque Jesus está conosco. Com Jesus, Jesus está conosco. E quantas experiências de Pedro, da presença de Jesus, no meio do mar, Senhor, manda-me ir ter com o Senhor, andando sobre as águas, o Senhor, Jesus diz, vem, e ele vai. O que acontece? Ele começa a afundar. Senhor, socorre-me, é o grito de Pedro. E Jesus lhe estende a mão, segurando-o, resgatando. Por quê? É com Jesus. Quando entram ambos no barco, tudo está sob controle. Só com Jesus. Não há outro. O próprio Pedro, lá em João 6, como citei esses dias aqui, em uma das devocionais, Jesus pergunta, vocês querem ir embora? Pedro diz, para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. É com Jesus, Pedro está dizendo. Mas Pedro diz mais alguma coisinha ainda sobre a convicção espiritual do coração dele. Ele diz, olha, é por Jesus que fazemos os milagres. É com Jesus, só Jesus que pode estar conosco. Mas ele diz também, olha, somente em Jesus há salvação. Versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, Pedro está dizendo somente em Jesus, somente nele,
Somente Ele é a salvação, não há outro. Pedro faz aquele tremendo testemunho daquilo que estava cheio o seu coração, a convicção que o Espírito Santo dava ao seu coração. E nós hoje? E nós hoje? Quando vemos a situação do mundo que vivemos, o tempo que vivemos, essa pandemia, esse tempo tão difícil, desafiador, pessoas sofrendo ao nosso redor, muitos motivos de oração, pessoas que têm Jesus no coração e que precisam da atuação do Senhor, pessoas que têm Jesus no coração e se foram pela morte, mas estão na presença de Deus, e as que não têm Jesus? As que não têm Jesus. As que não têm Jesus, nós precisamos dizer para elas, somente por Jesus, somente com Jesus e somente em Jesus. Somente por Jesus a vida pode ser transformada. Somente com Jesus a segurança, porque Ele é a pedra, a rocha eterna. Somente em Jesus existe salvação eterna. E é isso que a palavra de Deus nos diz. É isso que o Espírito Santo fez na nossa vida. E é isso que Ele nos chama a testemunharmos hoje. Com convicção espiritual no coração que o Espírito nos dá. Vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você a dizer para Jesus isso. Jesus, por favor, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. Eu preciso do Senhor na minha família, eu preciso do Senhor no meu trabalho, eu preciso do Senhor, Deus, em tudo aquilo que eu faço. Somente no Senhor. E eu preciso testemunhar desse Jesus também, Pai. Me ajuda, fala isso para Deus agora. Pai de amor e Deus querido, nós estamos diante do Senhor nessa manhã e agradecemos imensamente pelo privilégio tão grande. Obrigado porque é só em Jesus, Pai, só em Jesus. É por Jesus, é com Jesus, é em Jesus. Obrigado pela sua graça, pelo seu amor. Obrigado por sua misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostrou essa salvação tão maravilhosa. E é tão bom ter essa certeza, Pai. O Espírito Santo nos diz que o Espírito Santo do Senhor testifica com o nosso espírito que somos do Senhor. Romanos 8, Pai. E é tão bom termos a certeza do Espírito Santo no nosso coração, a palavra do Senhor que confirma e ter essa garantia de que somos do Senhor. Mas o Pai nos ajuda a proclamarmos isso, a testemunharmos isso, a falarmos com os que sofrem, com os que estão com o coração dolorido pela perda de entes queridos, a falar com aqueles que estão sofrendo na pele doenças ou na família, que é só em Jesus, Pai. Em nome de Jesus nos ajuda, nos capacita, que o seu Santo Espírito nos dê cada dia mais essa convicção. Ó Deus, que no nosso lar, na nossa família, em tudo, somente Jesus, Pai, não há outro. Abençoa-nos nesse dia, cuide de todas as nossas necessidades, das nossas carências. Ó Pai, o Senhor sabe cada uma. Cuide de cada um que está e sua família que estão participando desse vídeo agora, aqueles que vão vê-lo depois, que o Senhor cuide também e que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Ó Pai, cuida da nossa nação, dos nossos governantes, cuida, ó Pai, de todos aqueles que são responsáveis, ó Pai, por cuidar desse tempo, por administrar, por estar administrando todo esse tempo, Pai. Tem misericórdia. Cuide dos hospitais, do sistema de saúde, dos profissionais. Cuide dos enfermos, ó Pai. Tantos enfermos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo nós clamamos. Obrigado porque os números estão estabilizando para menores, ó Pai, de infecções, ó Pai, de mortes, de internações. Obrigado aqui na nossa nação, mas nós voltamos nossos olhos lá para a Índia, ó Pai, o caos que está acontecendo lá, em nome de Jesus, Pai, coloca a sua mão também em todo mundo, ó Pai, aqueles que estão entubados, precisamos de uma limpeza no organismo, que a sua mão poderosa faça isso, sua mão limpe, ó Pai, todo o mal do corpo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, o mal físico, ó Pai, desse vírus, as infecções que ele provoca, mas também, ó Pai, que o seu Santo Espírito mostre aos corações como precisam de Jesus Cristo, para que o mal espiritual seja eliminado da vida, ó Pai. Em nome de Jesus, cuida das familiares que estão enlutados, consola seus corações, cuida, ó Pai, de familiares que estão também preocupados por não poderem ter contato com o seu querido, ó Pai, as informações que vêm dos hospitais, ó Deus, cuide de todos, pois todos precisam do Senhor. Abençoa nosso dia, ó Pai, cuida da nossa vida está nas suas mãos,
Cuide dos nossos irmãos em Cristo, igreja, famílias, ó Pai, pastores, líderes, missionários. Todos nós estamos na sua mão. Derrama sobre nós, ó Pai, todo o convencimento, todo o avivamento, toda a convicção do seu Santo Espírito para nós, para a nossa missão, para testemunharmos a todo momento do Senhor e que outras vidas se entreguem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles também, ó Pai. Continua a cuidar de nós nesse dia, em tudo que temos a fazer. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, irmã Marlene, Edilene, bom dia, né? Irmã Marli, irmã Simone, irmão Euclides, irmão Rubens, Davinelli, José Eduardo e Tatiana, Cláudio, família, Viviane, Nelice, Mantelma, bom dia para todos aí e todas. Deus abençoe grandemente, que tenha um dia, né, que tenha a bênção do Senhor sobre as suas vidas nesse dia e que tudo aquilo que façamos seja para a glória e honra do Senhor. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam dessa convicção espiritual no coração. Compartilhe, é uma forma de testemunho. E vamos dizer a eles que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Deus abençoe, bom dia, em nome de Jesus. Amém.